Fala, meu querido aluno, professor Xavier aqui para te dar as boas-vindas no portal Rei da Matemática. Primeira aula, vamos começar com a alfabetização matemática, onde a gente vai percorrer toda a parte de sistemas de numeração e operações básicas, beleza? Pega aí ó, o seu livro, Operações Fundamentais, aprenda de vez as 4 operações, e aí a gente vai abrir esse livro lá na página 4, que é onde estão todos os conteúdos aí, começando pelos sistemas de numeração. Muito bem. Sistema de numeração decimal é extremamente importante você entender essa lógica. Não é um conteúdo para enrolar, para encher linguiça, enfim. É extremamente importante para você dominar as operações básicas, entendendo a lógica com profundidade, não só decorando lá as regrinhas. Beleza? Isso vai te ajudar também em outros assuntos, como conversão de unidade de medida e outros aí. Muito bem. Qual é a lógica, né? Deixa eu ligar aqui a lanterninha. Qual é a lógica, tá, do sistema de numeração decimal? Talvez você não saiba, é muito importante a gente fazer essa relação com dinheiro. Todo mundo mexe em dinheiro, né? Mesmo que você seja uma criança, seja muito novinho, você já viu dinheiro na sua frente, né? Então, uma moedinha de 1 centavo, você vai ver pouco, mas ainda existe por aí. O que acontece se eu agrupar exatamente 10 moedinhas ó, de 1 centavo? Ah, professor, se você agrupar 10 moedinhas de 1 centavo, eu vou ter 10 centavos. Show! E além disso, eu posso trocar, substituir essas 10 moedas por uma única moeda, a moeda de 10 centavos. Certo? Olha só que lógica interessante. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa com moedas de 10 centavos. Eu posso agrupar as 10 moedas de 1 centavo, e essas 10 moedas de 1 centavo vão me dar uma quantia, um valor em dinheiro. E esse valor eu posso representar, eu posso trocar, substituir ele por uma única moeda, que é a moeda de R$ 1. Né? Então você consegue notar aí uma relação lógica entre essas moedinhas? Né? A moeda de 10 centavos seria 10 moedas de um centavo, como a gente acabou de ver. A moeda de R$ 1, ela seria 10 moedas de 10 centavos ou 100 moedas de 1 centavo. Então, isso é o que a gente chama de agrupamento de 10 em 10. Essa é a lógica do sistema de numeração decimal, né? Decimal de 10 em 10. Beleza? Então, em matemática, a nossa moedinha de 1 centavo a gente vai chamar de unidade. Então, se você agrupar essa unidade 10 vezes, você vai formar uma dezena. Dezena lembra 10, 10 unidades. Se você agrupar a dezena 10 vezes, juntar 10 dezenas, o que você vai formar? Uma centena. Centena lembra 100. A centena são 10 dezenas ou 100 unidades. E a gente pode continuar fazendo esse agrupamento de 10 em 10 infinitamente. Tá? Então, se eu agrupar 10 centenas, né, a gente vai formar um que a gente chama de uma outra ordem. Tá? Unidade, dezena e centena, em matemática, a gente vai chamar de ordem, tá bom? E aí, agrupando mais de 10 centenas, eu vou formar uma nova ordem, que a gente vai chamar de unidade de milhar. Então, o milhar lembra 1000. Por que 1000? Porque esse cubão, né, cubo grandão aqui, ele corresponde, na verdade, a 1000 unidades, né? A 1000 cubinhos aqui, a 1000 cubinhos pequenininhos. Tranquilão? Então, guarda isso. Unidades e centenas são chamadas de ordens. Então, qualquer número que você escrever no papel, ele vai ser dividido em ordens, tá? E, agrupando 10 ordens, você forma uma ordem exatamente superior. Muito bem. Dentro da nossa estrutura numérica, como é que se encaixaria o 349? Tá? Então, o 349 tem 3 algarismos, que são exatamente 3 ordens. Sempre nessa estrutura, unidade, dezena e centena. E a unidade, ela sempre vai começar lá do lado direito. Então, na verdade, você começa a preencher essas ordens da direita para a esquerda. Então, o 9 é a unidade, o 4 é a dezena e o 3 é a centena. E essas 3 ordens estão dentro da primeira classe, que é a classe das unidades. Mas como assim, professor? O que é a classe? Quando você escreve um número, né, no papel, ele pode ter muitos algarismos, muitos símbolos, né? Então, aquele número grandão, ele vai sempre ser dividido em classes de 3 em 3. Espera aí que eu vou te mostrar isso melhor. Pega um outro exemplo. Ó, esse número aqui tem 5 ordens, 5 algarismos. Só que ele está dividido, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó, que a gente usa muito na hora de escrever um número? Então, esse ponto ele justamente serve para isso, para separar as classes.
Então, a primeira classe é a classe das unidades, que se divide em unidade, dezena e centena. Primeira classe, classe das unidades. Os outros dois algarismos que estão ali, o 7 e o 5, eles já estão na próxima classe, que é a classe do milhar. E dentro da classe do milhar, você também vai ter unidade, dezena e centena. Nesse caso, nesse número, só vai ter unidade e dezena. Então, o 5 é a unidade de milhar, na classe do milhar, e o 7 é a dezena dentro da classe do milhar. Beleza? Então, é isso. Somente isso. Essa é a estrutura do sistema de numeração decimal. Agora, só apresentar mais alguns detalhezinhos para você e a gente pode avançar para as resoluções de questões e começar a praticar isso melhor. Então, como eu acabei de falar, né, o pontinho está aqui para separar essas classes. Você tem ali a classe das unidades, classe do milhar e o pontinho para separar essas classes. Show! Agora vamos ver mais classes, né? A gente só viu aqui, até agora, né, unidade, primeira classe, depois a classe do milhar. Depois do milhar eu tenho 1 milhão, depois o bilhão, depois o trilhão. E dentro de cada uma dessas classes, o que você tem? Unidade, dezena e centena. Sempre assim. Então, começo na primeira classe, unidade, dezena e centena, que em alguns livros eles vão chamar de unidade simples, né, dentro da primeira classe. Na classe do milhar, você vai ter unidade, dezena e centena de milhar. Na classe do milhão, unidade, dezena e centena de milhão. Mesma coisa no bilhão, mesma coisa no trilhão, e isso segue infinitamente, tá? As próximas classes seriam quatrilhão, quinquilhão, e isso é infinito, né? A gente pode escrever um número aí com infinitas ordens e classes. Beleza? Uma outra coisa muito importante frisar aqui, né, um detalhe, é que existe o que a gente chama de valor absoluto e valor relativo do algarismo. O que seria isso? Tá vendo esse número aí, ó? 5.257, ele tem dois algarismos iguais, o 5. O 5 está aparecendo duas vezes, ele está ocupando duas posições, duas ordens, né? O valor absoluto do 5 é 5, independente de qual seja a ordem ou posição que ele ocupa. Seria o mesmo que eu te entregar 5 notas de 10 reais na sua mão. Quantas notas você tem? 5. É isso. Se eu te entregar 5 notas de 100, quantas notas você tem? 5. Então, a quantidade de notas é o valor absoluto. Beleza? Agora, obviamente, 5 notas de 10 reais vai te dar uma quantia, um valor em dinheiro menor do que 5 notas de 100 reais. Certo? Então, a lógica aqui é exatamente essa. O primeiro 5 que você está vendo aqui, ó, ele está ocupando a ordem da dezena. Né? Na verdade, aqui foi o contrário. Né? Ele mostrou que, não, tá certo, é o valor absoluto. Isso. Os dois têm o mesmo valor absoluto. Ok, tranquilo, é isso aí. Agora, olha para o primeiro 5 aqui, que está na ordem da dezena. Ele tem um valor relativo de 50. Por quê? Porque são 5 dezenas. 5 dezenas correspondem a 50 unidades. 5 notas de 10 reais correspondem a 50 reais. Então, os 50 reais aí é o valor relativo. E o outro 5 que está aqui, ó, são 5 o quê? 5 unidades de milhar. Então, 5 unidades de milhar correspondem a quantas unidades? 5.000. Então, o valor relativo aqui é 5.000. Beleza? Então, fica ligado nisso, tá? O algarismo, ele tem um valor absoluto, que vai ser sempre o mesmo, e o valor relativo, que o próprio nome já está dizendo, relativo, que é relativo, que depende do quê? Depende da posição, depende da ordem que ele ocupa. Show? Então, só para a gente recapitular. Sistema de numeração decimal, agrupamento de 10 em 10. Essa é a lógica. Tá? Isso vai se repetir até quando você chegar lá no estudo dos números decimais, quando entra a vírgula. A lógica vai permanecer. Tá bom? Próximo, números divididos em ordens e classes. Então, qualquer número que você pegar, você escrever no papel, ele vai ter ordens e classes. Né? Professor, mas se for só um algarismo, 5. Legal, ele tem uma única ordem, que é a unidade, e ele está dentro também de uma classe, que é a classe das unidades. Beleza? Agrupando 10 unidades de uma ordem, você forma uma ordem superior. Então, peguei 10 centenas, agrupei 10 centenas, formei uma ordem superior, que seria a unidade de milhar. Cada classe se divide em unidade, dezena e centena. Mesma estrutura. O valor absoluto é sempre o mesmo, do algarismo. E o valor relativo depende da ordem ou posição que ele ocupa. Show? Para finalizar, aqui embaixo desse vídeo,
Para você que é assinante, aluno aqui do portal, você tem o resumo dessa aula em PDF e os slides em PowerPoint, que é exatamente essa apresentação aqui que você acabou de ver. Terminou de assistir, você já pode vir para cá. Ó. Você está dentro do portal, você vai vir para cá. Ó. Você vai vir para a plataforma para você seguir com as aulas. Tá? Então, você acabou de assistir ó, exatamente essa aula aqui, ó, Sistema de Numeração Decimal, que é a aula de introdução. Depois você vem para cá, ó, Sistema de Numeração Lista 1, então a gente vai resolver várias questões com você só disso. Essa lista ela está aqui ó, nos materiais do módulo, na parte de exercício, e depois você vem para a lista 2, que são exatamente os exercícios que estão no seu livro Operações Fundamentais, aqui, ó, começando na página 10. Então, você sempre ter aquela experiência de aprendizagem maravilhosa, se aprofundar e poder avançar. Show? Te vejo na próxima.